Fala pessoal, beleza? Nós vamos ampliar a utilização dessas imagens de satélite Planet do projeto na Noruega, começando a entender como gerar NDVI, composição RGB e coisas assim, né? Com a resolução espacial de 5 metros para essa imagem, você consegue ver algumas áreas com um certo desfoque em algumas regiões. Então é interessante você começar a fazer um uso mais efetivo dessas imagens Planet, de modo que você possa entender se de fato esse produto, né, um produto que faz parte de um projeto global para monitoramento da cobertura vegetal, se efetivamente isso é útil, né, no que se refere à nossa área de atuação, ou seja, usuários de imagens de sensoramento remoto. Vamos dar uma olhadinha dentro dessa perspectiva. Por exemplo, aqui eu tenho aqui o meu Planet, como você já viu nos outros vídeos, eu tenho aqui o site Base Maps Viewer da Planet. Existe todo um procedimento para que você venha buscar áreas, por exemplo, aqui você vai localizar um mosaico, o mosaico de maio, o mosaico de abril. Dependendo da perspectiva, você vai encontrar ali todo tipo de base maps, né? Todo tipo de mapa base da Planet. Também você vai encontrar, por exemplo, o de maio aqui de 2021. Você está olhando lá, de repente você precisa de cenas. Então você clica no de abril para você ter essa perspectiva e aí você começa a desenhar uma área ou consolidar uma região e baixar as imagens. Então aqui eu tenho algumas imagens para a região serrana, lá no Rio de Janeiro. Essas imagens aqui, vou olhar no QGIS para você ver, né? Então vou simplesmente arrastar essas imagens para o SIG. Então eu tenho este cenário. Consegue identificar? Como você pode gerar um mosaico Planet com essas imagens individuais? Você tem um conjunto de imagens e a partir deste conjunto de imagens você deseja gerar um mosaico. Como você vai fazer isso? Eu estou olhando aqui no site da Planet, como você pode observar. Ah, Jorge, eu não consegui chegar nessa sua tela. Tem vídeos lá no canal onde você vai aprender a fazer isso. Então, você vai baixar as imagens individuais. Aqui estão as imagens individuais de uma região serrana no Rio de Janeiro. Então, eu preciso gerar um mosaico dessas imagens aí. Eu posso olhar para o próprio QGIS ou para o ArcGIS Pro. Vou fazer nos dois. Vou fazer hoje no QGIS para você ver. Então, tem aqui essas cenas onde eu posso olhar aqui essa perspectiva. Esse é o cenário. Essa é a quantidade de cenas Planet, imagens individuais. Jorge, as imagens estão cada uma com uma cor, porque você não tem um mosaico consolidado, onde você vai equalizar os valores de mínimo e máximo geral. Então, como eu faço? O que eu tenho que fazer? Olhando aqui rapidamente, dentro da perspectiva de banda, de faixa espectral, ele mostra que a Planet tem 5 bandas, cada recorte. Tecnicamente ele tem 4. A quinta banda é alfa. Então eu preciso gerar um mosaico virtual e depois dar a saída no mosaico físico. Vamos fazer então. Eu posso clicar aqui no menu Raster, Miscelânea, Construir, Raster Virtual. Input Layers, clico nesta reticências aqui e mando selecionar todos os arquivos. E volto. Está vendo a setinha de voltar? Então, aqui, se tiver marcado essa opção para colocar cada imagem como uma banda separada, não marque essa opção. É mosaico e mosaico virtual. Você não precisa ajustar mais nada. Clique aqui nessa reticência, salvar no arquivo. Você vai salvar C Planet. Tem uma pastinha aqui que eu criei. Você vai chamar de virtual. O que é um mosaico virtual? Mosaico virtual é uma visão geral. Simplesmente você aponta as imagens, manda executar e ele vai gerar o arquivo VRT. Quando eu olho na pasta, eu tenho esse VRT aqui,
VRT significa virtual, ou seja, é uma visão geral do que é um mosaico. Tá vendo aqui o mosaico? Então, todas aquelas imagens, ó, Jorge, elas ficaram num tom mais ou menos próximo ali. Antes elas estavam meio picotadas. Você pode desabilitar e habilitar e você vai ver a perspectiva de um mosaico. Mosaico, neste caso, é o virtual. Ok, gerei o mosaico virtual. E agora? O que eu tenho que fazer? Agora eu dou saída no mosaico físico. Preciso dar saída no mosaico físico. Então, como eu dou saída no mosaico físico? Raster, converter o formato. Você vai fazer isso para gerar um mosaico físico, ou seja, um arquivo GeoTIFF mesmo, contendo todas aquelas cenas. Então, clica aqui em converter o formato. Eu entro com o virtual, depois a gente discute a questão da reprojeção em outro vídeo. Então, entro com ele aqui. Aqui agora, você precisa especificar. Eu quero um mosaico com 4 bandas, com 5 bandas ou com 3 bandas. Dependendo do número de bandas ou de faixas espectrais, você vai dar saída. Por exemplo, eu quero um mosaico com 3 bandas. Azul, verde e vermelho. Nesta composição, o que eu tenho que fazer aqui? Em parâmetros adicionais, você vai digitar "-b", 3, espaço "-b", espaço 2 e "-b", espaço 1. Por que você vai colocar nessa ordem aqui em parâmetros adicionais? Porque você quer gerar um mosaico consolidado com as 3 faixas espectrais, azul, verde e vermelho. Nesta ordem, na composição em cores verdadeiras. Então você coloca esse menos aqui, menos B3, menos B2, menos B1. Sempre um espacinho ali. Para ele organizar a ordem da imagem colorida. Feito isso, você não precisa mexer em mais nada. É só um mosaico. Só fez um mosaico. Não vou mexer com projeção, só o mosaico mesmo. Aqui, em convertido, sempre salva no arquivo. Vai no cPlanet. E agora você vai chamar de mosaico. Troque a extensão para GeoTIFF ou TIFF. Aqui, mosaico. Vai dar mais ou menos aí quase 2 GB. Então, vou mandar salvar. Como você pode ver, esse é um mosaico com um determinado recorte de bandas. Eu tirei a banda alfa e tirei a faixa do infravermelho próximo. Então, é só o mosaico em cores verdadeiras. Clique em executar e aguarde o término do processo. Processo concluído com êxito. Está aí o mosaico gerado. Vamos dar uma olhada? Então, como você viu aqui os parâmetros, eu vou fechar a janelinha. Esse aqui é o mosaico. Vou desligar tudo para você ver. Vou gerar um grupo. Vou agrupar aqui. Então, e agora eu desligo o grupo e vejo o mosaico. Esse aqui é o Mosaico Planet, com 3 faixas espectrais. Consegui entender como você vai fazer o mosaico? Como gerar um mosaico Planet com 3 bandas? Eu posso acessar as propriedades e posso identificar aqui 3 faixas espectrais apenas, que são a RGB. Então, vamos visualizar no tamanho real da imagem Planet. Este é o Mosaico Planet. 3 bandas em cores verdadeiras. É numa região serrana no Rio de Janeiro, onde o relevo é muito movimentado. Essa aqui é a perspectiva da imagem. Vou fechar isso aqui. A gente tem um realce automático. É uma região onde o relevo é bem movimentado. Então você pode entender, dentro da perspectiva da Planet, o que é uma imagem em cores verdadeiras. É isso aqui. Obviamente, tem algumas análises que a gente precisa realizar sobre a imagem. Está com realce automático, nem vou me preocupar com isso. Eu não trabalho com realce automático, eu trabalho com realce manual. Então, dentro da minha perspectiva, eu ia mexer nisso aqui porque a imagem está muito estourada na luz, né? Tá com a luz automática, só para que você venha entender. Isso aqui é um mosaico. Quanto que deu o mosaico, Jorge? O mosaico deu isso aqui, ó, 1 GB.
esse tanto de imagens, 12 cenas, com 3 faixas espectrais, desse tanto aqui, 1 GB. Então esse aqui é o mosaico. Mosaico Planet consolidado, é um mosaico. Você começa com o mosaico virtual, cria uma visão geral, depois você gera um mosaico físico, extraindo a quantidade de bandas que você precisa. No meu caso, gerei o Mosaico Planet em cores verdadeiras. Esse foi o objetivo desse vídeo.